Com o Goiás voltando a fazer uma campanha de destaque na Copinha após 10 temporadas, a torcida naturalmente cria essa grande expectativa para o aproveitamento desses jovens jogadores no elenco principal. No vídeo de hoje, ainda antes desse compromisso contra o Palmeiras pelas semifinais, quero comentar quais são os principais destaques do Verdão nessa disputa da Copa São Paulo, quais hoje, dentro das necessidades do elenco do técnico Guto Ferreira, poderiam se encaixar com a sua característica de jogo, algumas situações contratuais, as melhores participações do Goiás, será que essa já entra dentro do top 3? E também a comparação com o elenco de 2013. Quais daqueles jogadores que chegaram até a final contra o Santos foram aproveitados? A nossa perspectiva também para os próximos anos de revenda e o uso desses jogadores mais jovens pode sim fazer diferença e até mesmo, por que não, mudar o patamar financeiro do Goiás nos próximos anos. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, essa importância das categorias de base e o Verdão voltando a fazer uma campanha de destaque, chegando pelo menos entre os 4 melhores do futebol brasileiro. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje ainda eu já gravei um vídeo falando sobre a partida de mais tarde, contra o Anápolis, além disso a situação do atacante Fernandinho, que está de saída do Verdão, e também do jogo de ontem contra o Sport, essa partida também na Copinha, nas quartas de finais, essa análise desse compromisso muito difícil, essa vitória por 1-0 jogando também lá em Araraquara. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar novamente dessa excelente participação do Goiás na disputa da Copa São Paulo, com 7 partidas até o momento, 6 vitórias e apenas um empate. O time levou apenas 3 gols em todas essas 7 partidas e marcou outros 13, tendo obviamente o Pedrinho como o seu grande goleador, 5 bolas na rede. A tendência é que ele não participe, infelizmente, desse jogo contra o Palmeiras. É bom que vai ser só no sábado, a tendência é que esse jogo aconteça em Santo André, no sábado às 7 horas da noite. Vamos torcer para a pronta recuperação do Pedrinho, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na quinta-feira, não existe grandes perspectivas para que ele atue nesse jogo diante do Palmeiras. Entretanto, para a sequência da temporada, aí é óbvio, com certeza o Pedrinho vai estar aparecendo dentro do time do técnico Guto Ferreira. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui, na minha visão, quais são os principais jogadores dentro desse elenco, algumas boas surpresas e até mesmo fazer uma comparação financeira, alguma comparação de utilidade com aquele time também que chegou até a final da Copa São Paulo no ano de 2013. Inicialmente com o elenco base. Dentro do técnico aí, dos pensamentos, do Mário Henrique, a escalação basicamente ideal do Goiás nessa disputa da Copa São Paulo foi com o goleiro Catula, lateral direita com o Diego, apesar que o Daniel começou como titular, a zaga composta com Mina, melhor dizendo, e o Nolasco, lateral esquerda com o Xavier, meio de campo com o Simeone, Andrei um pouco mais avançado e o Alan fazendo essa função como um camisa 10. Lá na frente o Vitor Hugo mais pelo lado direito do campo, o Wendel no lado esquerdo e o Pedrinho fazendo essa função mais centralizado. Alguns que sempre participam na segunda etapa, como o meio atacante, o Cauã, além disso o Luiz Miguel, o zagueiro, e o Reginaldo, atacante, além do Valber, centroavante também, que participou, se eu não estiver enganado, de quase todos esses jogos na disputa da Copa São Paulo. O Goiás que na primeira fase acabou passando ali contra o Pague Menos, a vitória por 1-0 na estreia, o Gama por 3-0 e o empate diante o Atlético Guaratinguetá na última rodada. No mata-mata, pegou o Porto Vitória do Espírito Santo, uma vitória por 1-0, também contra o Fluminense 2-1, e agora a última partida contra o Novo Horizontino 4-1, e somando principalmente, a gente pode colocar também essa importância da classificação contra o Sport lá em Araraquara. Então basicamente esses os jogos do Goiás nessa disputa da Copa São Paulo de 2023, e na minha visão, dentro da carência atual do técnico Guto Ferreira, dentro desse elenco do Goiás no comecinho de ano, eu vejo 3 nomes com uma grande possibilidade de já pintar nesse campeonato estadual. Se fosse para mim falar assim, olha, os 3 principais jogadores nesta Copinha de 2023, é difícil, mas vamos lá, até pode deixar o seu ranking aqui de 3 destaques, não necessariamente os que serão utilizados já agora. O goleiro José Catula, com a participação fenomenal, lá na frente o Pedrinho e também o Wendel. Se fosse para mim colocar hoje, antes da semifinal, os 3 melhores jogadores do Goiás na Copinha, eu colocaria eles, o Catula, o Pedrinho e também o Wendel. Entretanto, quem deve jogar agora, nesse momento, após a participação do Goiás na Copa São Paulo, que pode terminar aí nesse próximo dia 21, na quinta, no sábado, pode ser no dia 21, ou torcemos que seja depois do dia 25, após essa final, na quarta-feira, lá na capital paulista. Eu acho que os jogadores que devem ser utilizados serão
o Simeone, volante, que vem fazendo uma participação também espetacular, o Wendel e o Pedrinho. E aí se encaixam dentro das necessidades desse elenco. Eu vejo o Goiás com bons volantes, entretanto é uma posição que exige uma grande rotatividade. O Goiás deve sim utilizar um elenco alternativo em várias das suas partidas no campeonato estadual, e lá na frente com o Wendel, que faz uma função na ponta esquerda com um ótimo jogo físico, né? Cara que corre pra caramba, tem bons dribles curtos, uma finalização também muito forte, de longa distância, de média distância também, bate muito bem na bola. E o Pedrinho, que apesar de fazer essa função como um camisa 9, eu acho que ele pode sim aprimorar nesse quesito, mas ele é muito solto dentro desse ataque, né? O ataque do Goiás com o Vitinho na direita, o Wendel na esquerda e o Pedrinho centralizado, é um time muito rápido, muito veloz, troca muito de posição também, e o Pedrinho fazendo essa função mais centralizado. Não vejo ele como um típico pivô, aquele cara para ficar prendendo bola, até mesmo porque ele tem muita qualidade só para ficar fazendo isso, e ele vem se destacando principalmente por outras alternativas nesse elenco, né, do técnico Mário Henrique na disputa da Copinha. Então, se fosse para mim colocar hoje as principais carências do Goiás, era o meio de campo, essa função de um camisa 10. O Alan também é um cara pra gente tirar o chapéu e ficar de olho nessa disputa do Campeonato Goiano, porque ele é o jogador mais velho dentro desse elenco do Goiás. E aí também eu vejo com naturalidade, caso vários desses jogadores ainda não apareçam com uma grande regularidade no elenco de cima. Isso porque, como eu falei para vocês, o único que tem 20 anos nesse elenco do Goiás é o próprio Alan, que veio do Santo André, né, após uma boa disputa do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, e sim, deve receber algumas possibilidades do elenco aí do técnico Guto Ferreira, até mesmo essa carência com apenas o Marquinhos Gabriel, que convenhamos, né, não vem fazendo grande coisa nesse começo do campeonato estadual. Então, se fosse para definir os 4 principais nomes com chance já agora, já fazerem partidas, terem mais chances com o técnico Guto Ferreira, dentro dessas necessidades do Goiás, o Pedrinho, o Wendel, os dois, o volante também o Simeone, e lá na frente o Alan, que vem sendo esse clássico camisa 10 do Goiás na disputa da Copa São Paulo. Pode deixar também a sua lista aqui embaixo, não estou querendo fazer juízo de valor aqui, quem é melhor, quem é pior, mas não, apenas uma comparação. O que os caras vêm apresentando, na minha opinião, nenhum jogador do Goiás vem jogando mal nessa copinha, muito pelo contrário, todos me surpreenderam positivamente. Entretanto, a gente tem que observar o que tem hoje o elenco do Goiás e utilizando a necessidade com a boa oportunidade desses garotos da base. Eu confio principalmente nesses 4, né, aparecendo já agora com o técnico Guto Ferreira. Já falei sobre essa oportunidade, né, dentro do elenco de cima. Quero destacar também outros grandes valores do Goiás nessa disputa da copinha. O goleiro José Catola, também fenomenal, um cara que tem apenas 19 anos de idade, vem pegando basicamente tudo nessa edição de 2023. Infelizmente ou felizmente o Goiás de goleiro, né, uma coisa que sim que é impressionante na Serrinha. O Tadeu, obviamente, não tem como tirar esse cara de titular, e no banco de reservas também tendo ótimos goleiros, como no caso do Marcelo Rangel e também o goleiro Matheus, né? Então é uma posição que é muito difícil, muito cruel, eu diria, dentro do futebol, é essa do gol, mas o Catola certamente pode ser esse 4º goleiro do Goiás tranquilamente para a sequência do ano. A lateral direita que começou com o Daniel e agora vem terminando com o Diego, né, fazendo essa função com a camisa número 22. Eu gosto mais do Daniel, é um cara que apoia mais na linha de fundo. Entretanto, o Diego ele tem uma característica diferente, ele é um cara que se impõe bastante no jogo físico, pega bem, por exemplo, em cobranças de falta de longa distância, é um cara pra gente observar também na sequência do ano. E como eu falei, como eles são muito jovens, não tem a necessidade do Goiás usar eles agora, não, pode esperar, vai dando chances ao longo da temporada, até mesmo porque não, lá no ano de 2024 ainda, como eu falei, basicamente todos eles, exceto o Alan, eles têm entre 18 e 19 anos de idade, tem tranquilamente a sequência do ano, até mesmo no elenco sub-20, mas acho importante essa utilização, pelo menos nos treinos, né, com o elenco principal, dando aí uma visão a mais para os jogadores. Lateral esquerda, o Xavier foi uma grata surpresa após a repentina saída do Juan Tavares, né, que fechou agora recentemente com o Paysandu. Acho o Xavier também muito interessante, principalmente pela calma que ele tem na saída de bola. É um cara que, por exemplo, se vê um balão e ele tem condições ou de dominar ou de dar um chutão, ele domina a bola e tenta sair jogando, né? Toca ali no meio. Essa movimentação também que o técnico, o Mário Henrique, trabalhou com esses garotos, né? É realmente muito interessante. E o Xavier tendo esse fundamento muito legal, que é de sair jogando, ter controle de bola, enfim, um bom domínio, dribles curtos também. Não chega, por exemplo, muito até a linha de fundo por conta desse balanço entre os dois laterais, né? Geralmente o Diego vai mais até o fundo, mas o Xavier vem se destacando também nessa regularidade na disputa da Copa São Paulo e fazendo boas jogadas, por exemplo, no gol contra o Sport, né, do gol do Pedrinho, foi a assistência do Xavier, justamente dando esse passe rasteiro na linha de fundo, né, um dos poucos momentos ofensivos que ele teve nesta copinha, mas é sim um cara muito interessante, jovem ainda, até confirmar aqui a idade do Xavier, tem só 18 anos de idade, né, um cara pra gente ficar de olho sim nessa lateral esquerda do Goiás. No meio de campo, o Simeone é um cara assim que ele pode não ter, por exemplo,
Eu não acho que ele tem uma saída de jogo absurda, um cara, mas assim, ele não erra saída de bola, apesar de não ter, por exemplo, uma grande espaço em profundidade, lançamentos ou algo nesse sentido. É um cara que corre demais, ele marca, ele aparece, por exemplo, para dar opção de jogo na ponta esquerda, isso é realmente impressionante, e até mesmo porque o Andrei, que também tem essa característica de um primeiro volante, ele acabou se encaixando muito bem nesse estilo de jogo do técnico Mário Henrique, né, fazendo, por exemplo, uma função mais física. O Andrei, como ele não é muito habilidoso, quando ele chega ali na condição de ter um pouco mais de chance na parte ofensiva, ele coloca o corpo, protege muito bem a bola e distribui para os seus companheiros com maior liberdade ou até mesmo qualidade com essa bola no pé. E na hora da marcação, esses dois volantes, né, na recomposição, o Simeone e o Andrei, né, fica realmente muito difícil para o adversário, mas eu vejo o Simeone com um pouco mais de técnica, né? Um cara que joga mais de cabeça erguida, enfim, aparece às vezes também em boas movimentações e, como eu falei, uma intensidade absurda para um jogador que tem apenas 19 anos de idade, né? O Simeone 19 e o Andrei também, que veio do Cruzeiro. O Simeone veio do Cruzeiro, mas do Rio Grande do Sul, né? Uma baita captação do Eduardo Pinheiro, que vem fazendo um trabalho sensacional no Goiás. Eu prefiro mais um pouquinho o Simeone do que o Andrei, obviamente, nesse momento, mas todos têm o seu valor e acho que trabalhando direitinho pode sim ganhar espaço. Lá na frente o Alan, já falei dele aqui nessa função mais clássica de um camisa 10, acho que é um cara interessante também pra gente ficar de olho, uma boa distribuição de jogo, pega bem de fora da área, cobranças de falta, escanteio, acho sim uma boa alternativa. Lá na frente o Vitor Hugo, que vem sendo um pouco discreto por conta dos outros dois que vem, né, explodindo nesta copinha, o Wendel e o Pedrinho, mas também tem o seu valor, ele que é canhoto, né, costuma fazer aquela função clássica, saindo da ponta direita para buscar uma finalização com a perna contrária, foi bastante exigido no jogo contra o Sport, diferentemente dos outros compromissos, já teve, por exemplo, uma participação no jogo na Serrinha contra o Internacional, no elenco de cima. O Pedrinho e o Wendel, né, já falei aqui um pouco mais sobre esses dois garotos. Do banco de reservas, que vem aparecendo bem, principalmente o Cauã, que tem apenas 17 anos de idade, um cara também que eu acho fenomenal. Ele é aquele meia que pode fazer essa função como um camisa 10, mas também caindo mais pelo lado esquerdo do campo. Acho que o Cauã é um dos principais destaques desse time, ainda é muito jovem, né? Deve ter essa maturação no elenco sub-20, mas olha, logo eu já gostaria também de ver o Cauã no elenco de cima. E outro que vem aparecendo basicamente em todos os jogos é o Reginaldo, atacante também que vem fazendo boas movimentações pelas beiradas, também já teve chances no Campeonato Goiano do ano passado. Então basicamente isso, os caras que vêm saindo do banco e fazendo boas partidas, o zagueirão, o Luiz Miguel, né, vem entrando bem as últimas partidas. O Anthony, quando eu vi ele contra o Atlético Guaratinguetá, eu gostei do seu jogo, ele tem uma boa saída de bola, zagueirão canhoto geralmente é muito difícil da gente achar. O Ivo é um lateral esquerdo mais alto, né, pelo menos é o que eu achei dele. Eu não cheguei a verificar a altura dele certinho, mas eu achei ele melhor no jogo físico, no jogo aéreo, na defesa. Pode sim ser um lateral esquerdo interessante. O Alejandro, que tem só 17 anos de idade, fez até uma boa movimentação naquele elenco reserva do Goiás. O Valber com uma boa presença de área quando teve as suas oportunidades na segunda etapa, né? E o Thierry também, o volante número 5, para dar mais contenção de jogo. É sim um elenco interessante do Goiás para essa disputa da Copinha. O goleiro único que não participou ainda foi o Luiz Henrique, né? O camisa número 12, que ficou no banco de reservas nesse time da Copinha. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem merece destaque, quem você acha que pode evoluir. Como eu falei para vocês, eu acho que não tem nenhum jogador que vem decepcionando no Goiás. A dupla de zaga é muito boa, até esqueci de falar deles. O Mina e o Nolasco realmente os dois se entendem muito bem. Entretanto, é uma concorrência muito grande, né? O Nolasco até vinha treinando com o elenco principal do Goiás no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Acabou que não teve grandes chances, né? Mas assim, é uma posição que vem com muitas alternativas do Goiás nesse começo de ano. Além dos titulares, né? Até o momento o Lucas Alter e o Sidmar, vai chegar mais um e tem na composição do elenco outros dois jovens, o Ian Souto e o da Silva. Em relação às suas idades, né? O Nolasco tem 18 anos e o Mina 19. Eu, se fosse para escolher só um, eu acho o Nolasco ele um pouco mais forte fisicamente. Acho que pode fazer diferença nesse comecinho de trajetória, mas os dois têm sim boas características, o Nolasco pelo lado direito e o Mina também no lado esquerdo. Olha, bons nomes para o Goiás ficar de olho também para a sequência do ano. Os dois titulares nesses 6 jogos, né, até aqui do elenco principal do Goiás. Teve um também no reserva contra o Atlético Guaratinguetá, mas essa dupla de zaga não participou. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, mas como eu falei, sem querer comparar os jogadores, não é isso. Eu estou apenas mencionando os principais destaques e dentro da carência hoje do Goiás, dentro desse elenco de comecinho do ano, eu vejo esses 4 jogadores, né? Pedrinho, o Wendel, Simeone e também o Alan com boas possibilidades de aparecer no elenco de cima, já agora, por que não, né? Até mesmo nesse mês de janeiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações
para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final a nossa análise, né, desse jogo contra o Sport na Copinha, e meus parabéns também a todos que integram aí, não só o elenco, mas a comissão técnica, o Eduardo Pinheiro também sendo esse principal diretor das categorias de base do Goiás. Não é fácil, né, após essa grande reformulação, o elenco acabou dando azar na Copa do Brasil do ano passado, pegando o América Mineiro logo de cara. Na Copa do Goiás fez uma boa campanha já naquele segundo semestre, né, o Goianão é mais no comecinho de ano, mas na final acabou que não deu certo. Saiu o Célio Lúcio e entrou o Mário Henrique, que estava no Sub-17 e vem treinando muito bem esse elenco do Goiás, ele que já tinha feito um bom trabalho com o Cruzeiro, chegando até as quartas, né, da Copinha do ano passado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!